Na verdade, o podcast começa dessa forma. Ah, não, tio, tem que ter uma abertura. E aí, tem abertura? Vou fazer a abertura agora. Tudo bem com você que está acompanhando a programação aqui do Jornal Baense Online? Estamos realizando aqui nosso primeiro teste do nosso podcast. Vamos fazer aqui teste de iluminação, também de troca de câmeras, testando também o áudio, tudo para ver como que está ficando. Foram aí praticamente mais de 3 ou 4 meses de produção, né? Montando o cenário, preparando o estúdio, adaptando o estúdio, né? E eu acredito que vai dar certo. Tá tudo tranquilo aí? A Silviane tá comigo aqui, minha esposa. A primeira vez no seu podcast, assim, a primeira vez de entrevista? Primeira vez. Você tá tensa. Por que você tá tensa? Porque eu não gosto de falar. Na televisão, no computador. Ai, tio, eu não quero falar, já tô garantindo. Vamos bater um papo então, fica tranquilo, tá? Lembrando que é gravado. E é pra teste. Se você me colocar, você já sabe o que vai acontecer com você. Você vai me largar? Vou. Vamos então, lembrando que a gente vai estar produzindo esse podcast, tá? De quase 1 hora, e vai ser totalmente exibido no canal do Jornal Baense Online, tá bem? Então você que está acompanhando aí, dá um joinha, já curte a nossa página, né? E nossa separação. Tá vendo só? Essa é dívida? Muito bem, vamos lá, vou falar sério então, só para deixar você mais tranquilo. Bom, eu acho que é importante, Silviane, a gente começar a falar como que eu cheguei aqui, né? Nós dois somos carangolenses, porque senão as pessoas acham que eu cheguei aqui de paraquedas. Eu cheguei aqui em 2008, a convite da amiga Alessandra Dalós, trabalhava no Grupo 1 de Comunicação, na Rádio Líder, e ela já havia me convidado em 2006. Na época eu não aceitei o convite. Em 2008 surgiu uma nova oportunidade, eu vim para cá em busca de uma faculdade, de um curso superior. Porque trabalhar por trabalhar, eu já trabalhava em Carangola, já tinha toda uma estrutura, já tinha o meu trabalho, o meu pé de meia já estava pronto lá. Então, entre trabalho lá e cá, não havia talvez um motivo, né? Muito claro para poder vir para cá apenas por trabalho. Mas surgiu a oportunidade de ter uma faculdade de jornalismo. E aqui eu faço um agradecimento como registro também ao Daniel Coelho, também à Luciana Couto, que foram pessoas importantes na minha vida, principalmente o Daniel, que através da sua rádio, do seu grupo de comunicação, Grupo 1 de Comunicação, a Rádio Líder, me ofereceu uma bolsa integral, né, na FAGOC na época, e eu passei os 4 anos estudando na FAGOC, exclusivamente como bolsista. Então sou muito grato, e eu fico assim emocionado porque para chegar nesse ponto aqui, eu comecei lá atrás e teve muitas pessoas que me ajudaram. É por isso que eu gosto de querer retribuir, né, o carinho, aquelas pessoas que estendem a mão. Eu sou uma pessoa muito grata pelas pessoas que me ajudam. Não sou de guardar rancor, mas não esqueço daquelas pessoas que tentaram me derrubar. Nunca fiz isso, nunca precisei fazer e tenho certeza que nunca vou precisar, porque confio muito no meu trabalho, acredito muito no meu trabalho, na minha competência, né? Mas eu me recordo muito, todos os dias, daquelas pessoas que estenderam as mãos para mim e puderam me ajudar, e foi bacana. Então quero deixar aqui um registro e um agradecimento ao Daniel Coelho, à Luciana Couto, que foram pessoas importantes na minha vida, e claro, a amiga Alessandra Dalós, que insistiu, né, na minha vinda para cá, para poder trabalhar na Rádio Líder. Foram 5 anos de muito aprendizado, lá fiz grandes amigos, tem um grande companheiro lá que é o Dudu França, o Anderson Rinco, o Japa, né, o Thiago Freitas, que é um grande profissional. Então aprendi muito com essa turma e acredito que foi uma amizade construída sempre com muito carinho, muito respeito e ao mesmo tempo também muita admiração, porque são profissionais que eu gosto muito, admiro muito o trabalho e aprendi muito com essa turma, porque eu saí de uma escola pequena, né, em Carangola, trabalhando a vida toda dentro de rádio, mas era limitado, porque os profissionais que lá trabalhavam também praticamente eram todos de lá. Então todo mundo aprendia no dia a dia. E quando eu cheguei na Rádio Líder, eu tive a oportunidade
de trabalhar com profissionais que já tinham andado, né, por aí e tinham conhecimento. E assim, foram fabulosos porque compartilharam o conhecimento comigo, né? E eu não fiquei para trás. Aquilo que eu sabia também eu compartilhei e sou muito grato. Então acho que é importante fazer esse registro antes de chegar até a história, né, do Jornal Baense Online, a história nossa, né, de vida aqui dentro de Ubá. Acho que é muito importante fazer esse registro, né? Então, dando, né, continuidade, que eu queria sim fazer esse registro, vamos agora então andar um pouquinho no tempo e falar da construção do Grupo News, né? O porquê do Grupo News, como que começou o Grupo News, isso já na faculdade lá na FAGOC. Falando, ou pelo menos explicando para as pessoas o porquê do podcast do Jornal Baense Online. O Jornal Baense Online, ele completa agora, final de dezembro, né, de 2023 agora, ele vai estar completando 5 anos de existência. Ele foi criado em dezembro de 2018, porém, ele já havia nascido, não com o nome Jornal Baense Online, mas em meados de 2010, 2011, talvez você se lembre quando, ainda na faculdade, junto com o Grupo News, eu fiz, junto com os colegas lá, um jornal impresso, que era um jornal feito para laboratório. Aliás, era uma matéria de redação e era voltado, a gente tinha que produzir um jornal. E o Grupo News, na faculdade, na época na FAGOC, ele tinha muito objetivo de fazer trabalhos voltados muito mais do que da teoria, mas sim colocado em prática. Era uma oficina, por isso Oficina de Telejornalismo Grupo News, que foi montado na FAGOC. Esse grupo foi criado em 2009, quando eu iniciei o curso de jornalismo lá na faculdade. No início era eu, o Junimar, a Jéssica e o Gabriel. Éramos 4. E o grupo fechou os 4 anos de faculdade com 8 pessoas. Então teve uma evolução muito grande, muito aprendizado. E quando eu tive a ideia de produzir um jornal, foi quando a gente criou um jornal, o Jornal News, que tinha um formato, né, de uma folha A4, e ele teve uma repercussão muito boa dentro da cidade. Na época já tínhamos, não éramos 4 ainda, mas éramos acho que 6. Aí acrescentou a Evelyn e também a Lucimar. A Lucimar, na época, era editora responsável do jornal a Folha do Povo, aqui em Ubá. Então ela já tinha uma expertise muito boa, uma experiência, já era repórter, mesmo estudando ainda, estava no 5º ou 6º período, mesmo estudando, ela já tinha uma expertise de uma redação de jornal. E a ideia do Grupo News na FAGOC era isso, era da gente criar um ambiente o mais próximo possível de uma realidade, para a gente realmente aprender. E aprendemos muito, a ponto de ter momentos ali de grande tensão. E, infelizmente, eu tive colegas que talvez ficaram com raiva de mim, talvez por exigir muito, porque eu trabalhava como editor do jornal, do grupo, né? Então a gente trabalhava rádio, trabalhava jornal impresso, trabalhava televisão, principalmente televisão, porque a gente queria colocar em prática tudo aquilo que era colocado na teoria. E muitas das vezes o que era passado na sala de aula como teoria não era correspondido na prática. A gente observava que não funcionava. E na prática a gente percebia que tinha que ser feito mudanças. Então o Grupo News, ele ajudou bastante para chegar hoje nessa estrutura que eu tenho aqui, que a gente está montando com o Jornal Baense Online. Eu comecei lá atrás, aqui na FAGOC, porém, eu tive já uma experiência iniciada em Carangola, que é de onde nós somos, né? Então, assim, quando eu cheguei em Ubá, em 2008, a minha experiência com televisão era mínima, mas existia. Diferente de muitos colegas que estavam entrando na faculdade também. Então, com essa mínima experiência que eu tive, eu consegui formatar esse grupo e aprendemos muito. Voltando um pouquinho, quando surgiu então a ideia
de produzir o jornal Baense, mas numa versão impressa. Foi quando a gente fez, 2010 mais ou menos. Na época a professora era a Luciana, lá de Cataguases, e ela dava aula de redação e estava ensinando a questão gráfica, né? O que era um jornal, referências às cores, o que se usava, o que não se usava, referente a fontes, tudo isso muito especificado, mas muito na teoria. E o Grupo News resolveu fazer um jornal impresso. Tirou dinheiro do bolso. Na época, quem era o produtor do grupo era o Antônio César, hoje está em Muriaé. E o Antônio, ele conseguiu patrocínios, aquela coisa toda, a gente conseguiu imprimir, salvo engano, não sei se foi 200 ou 300 jornais ali, tamanho A4. E a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Inclusive, você foi personagem de uma das reportagens, né? Você lembra disso? Lembro sim. Como que foi a situação? O que aconteceu? Foi a do cachorro, né? Foi a do cachorro. O que aconteceu? Mordida por um cachorro, quando eu passava pela Beira-Rio. Foi perto da rodoviária, né? Foi, próximo da rodoviária. Era à noite, eu estava vindo da UENG, faculdade. O cachorro me atacou. E aí? E aí, depois você foi fazer uma reportagem e aí você usou, um dos temas foi sobre isso. E você utilizou minha foto, eu na moto, e falou sobre o ataque do cachorro. Eu não lembro direito como foi o título, mas foi sobre o cão ter me atacado na Beira-Rio. Me machucou, eu tive que tomar 3 doses de vacinas e o médico também pediu para que a gente observasse o cão. Porém, era um cão de rua. Não, ele não pediu para observar, ele prendeu o cão. Como que ia prender um cão de rua? Nunca mais aí foi visto, né? É verdade. Tomou 3 injeções? Foi 3, né? 3 doses. 3 doses, né? 3 doses de tetânica, o que é? Não, antirrábica. Antirrábica, né? Antirrábica. Verdade. Na época o médico pediu pra gente prender o animal, né? Era animal de rua. Era pra ver se ele estava com raiva. Né? Bom, raiva ele deveria estar, porque ele mordeu você, né? Que foi um caso engraçado, porque vira e mexe, isso aconteceu que ano, você lembra? 2011, 2012? Não, 2012 eu estava fechando a faculdade, acho que foi... Não, 2011. 2011, então. Porque 2010 eu mudei pra cá. Eu só comecei a fazer faculdade no 2º semestre. Tá, foi em 2011 mais ou menos, realmente. O cão acabou te mordendo e tinha muitos animais nessa época solto aqui no centro da cidade, principalmente ali na área da rodoviária. Diminuiu bastante, mas vira e mexe a gente fica sabendo de casos de pessoas que acabam sendo atacadas por animais aí, cães, né? E a situação é muito complicada. Ainda bem que você não caiu de moto, né? Porque eu já conheço pessoas que foram atacadas por cães e caíram. Eu não caí, eu consegui chegar em casa e liguei pra você. Depois a gente foi pro hospital. É verdade, ligou pra mim, tá vendo só? Te salvei. Não, você não me salvou não, porque você demorou a atender meu telefone porque você tava na Fagó, que você tava estudando. Verdade. Então não te salvei, desculpa, eu pensei que tivesse te salvado. Tá, você tá muito tenso, não fica tenso não. Voltando um pouquinho só pra contar a história então. Então, quando aconteceu da gente fazer esse jornal, na época o jornal News, produzido pelo Grupo News na FAGOC, eu percebi que era possível e era interessante e tinha mercado, inclusive, para produzir algo nesse sentido dentro de Ubá. Nessa época eu trabalhava no Grupo 1, trabalhava na Rádio Líder, e eu buscava dentro da empresa uma oportunidade para poder trabalhar, seja no jornal ou mesmo na TV. Não foi dado a mim essa oportunidade. Então eu percebi que eu tinha que criar oportunidades. Dentro da FAGOC eu tinha muita liberdade para poder fazer meus trabalhos lá. Na época o coordenador do curso de comunicação era o Raul Carneiro, e o Raul tinha assim, era muito visionário em relação ao curso, e ele dava muita linha para que o Grupo News pudesse produzir. E nós produzimos muito material. Inclusive você que está nos acompanhando aí, entra no YouTube e procura aí, deve estar lá, Grupo News, FAGOC, Ubá, alguma coisa assim. Tem muita produção lá. A gente fez pilotos de programas voltados para o público feminino. A gente fez matérias específicas sobre denúncias contra a violência doméstica.
e vendo o material para um grupo de alunos que estavam estudando ali no 5º, 6º período, e se você pegar material de televisão de interior, estava igualzinho. A qualidade, o material, o texto muito bom, o grupo era muito forte, né? E eu estava ali comandando todo mundo ali, se organizando, investindo em equipamento, comprando equipamento, porque o da faculdade ele era dividido com os outros colegas, então você tinha que ficar agendando data, né, para pegar equipamento. E eu optei em comprar os equipamentos porque assim surgia a oportunidade, a gente ia fazer. Pensou numa ideia, vamos fazer. Tem uma matéria que, inclusive, você foi com a gente, que foi lá em Astolfo Dutra. Achei muito bacana. Foi muito bacana aquela matéria quando tinha levantado com o De Leon uma matéria do parapente. Você lembra disso? Eu não fui com você. Foi sim. Você tá confundindo. Do parapente, sim. Não. Você vai lembrar. Presta atenção que você vai lembrar. Você vai lembrar da matéria. Fomos fazer a matéria do parapente. Chegou lá, o tempo estava fechado. Então, né, eles falam teto baixo. Estava com nuvem. Então não foi possível. Aí o que eu falo, voltando um pouquinho naquilo que havia dito lá. O que é explicado numa sala de aula sobre teoria e o que é na prática. A nossa pauta era para falar sobre o parapente. Chegou no momento, a gente não tinha teto, né? Estava com nuvem, o tempo estava fechado, não tinha como fazer essa reportagem. O De Leon conhecia lá um dono de um santuário de animal, que lá tinha vários animais que eram abandonados ou então maltratados, que eram resgatados. Você lembra disso? Agora eu lembro. Você lembrou? Mas eu não lembro que era pro parapente. Isso. A gente tinha de fazer uma matéria, só que aconteceu de surgir a oportunidade de fazer o conhecimento. Não me lembro agora o nome desse santuário, mas é a linha Astolfo Dutra. Nem sei se existe mais, deve existir. Provavelmente porque ele era ligado ao IBAMA, não era? Tinha relação com o IBAMA, mas eram animais que eram apreendidos pela polícia ambiental, polícia... e animais que sofriam maus tratos eram levados para lá. A maioria deles não poderia voltar para a natureza, e aí eles iam continuar vivendo lá. E os que conseguiam se adaptar, voltar para a natureza e sobreviver, ficavam lá um tempo de adaptação, sendo examinado pelo veterinário, e depois ia ser solto na natureza novamente. Bacana. Você lembra de algum animal que sim, você viu lá que você ficou assim impressionado? Muitas aves. Tinha muitas aves diferentes. Araras. Tinha arara azul lá. Lá tinha. Azul, a vermelha e a... O que é a outra cor? Azul, vermelha e... Não me recordo. Eu lembro. São 3 cores. Lá tinha as 3 cores. Não me recordo. A azul, vermelha e uma outra que eu não lembro qual era. Lembro da azul, que eu lembro que você havia dito, falasse assim, ela está em extinção. Parece que inclusive a que estava lá era uma fêmea, um macho, não me recordo. A vermelha lembro também, na terceira já não me recordo. E uma outra, não estou lembrando a cor. Muito bacana o local lá, vale a pena, se ainda existir, provavelmente exista sim. Vale a pena realmente as pessoas irem lá conhecer. Não sei se é aberto ao público, né? Talvez tenha que fazer um contato lá para descobrir. Mas também tinha um casal de cisne. Um casal de cisne. Negro. Cisne negro, verdade. Lindo. Inclusive, nas imagens, teve um momento que um deles veio em direção à câmera. Eu peguei uma imagem muito bacana disso aí, tá muito legal. Tudo isso aí, ó, tá lá no YouTube. Grupo News Fagoc Ubá. Tudo que a gente fez. Foram muitos trabalhos. Foram dos 4 anos de faculdade, praticamente 3 anos e meio. Só produzindo material, muito material, produzindo muita coisa. E, inclusive, quando surgiu essa oportunidade de criar essa oficina, o aprendizado foi muito grande, porque como a gente tinha equipamentos e a gente tinha as ideias, era só sentar com um grupo, a gente sentava, conversava e organizava, e quem tinha condição ia. A gente foi em campo, a gente foi, por exemplo, em Guiricema, fazer uma reportagem lá a respeito do celular, quando o celular chegou em Guiricema. E Miraí? Em Miraí, a gente foi em Miraí para conhecer lá o memorial do Ataúfo Alves, que eu fiz a reportagem lá também, foi muito bacana, muito legal. Foi assim interessante, porque Ataúfo Alves, um ícone da música popular brasileira, e
comparado, né, com o próprio Ari Barroso e com o próprio Nelson Ned, que aqui em Ubá, por exemplo, não tem o mesmo espaço ou o mesmo reconhecimento que Ataúfo Alves tem em Miraí. Mas ele foi enterrado na cidade, né? Ele Diferente foi enterrado. dos daqui de Ubá. Talvez seja por isso também, né? Não foram enterrados na cidade. Faz sentido. Talvez seja por isso também que não há, talvez não digo um carinho, mas talvez não há uma dedicação específica, né, de exposição desses nomes. Eu citei 2 aqui, mas tem vários aqui na cidade. De fato, os restos mortais, tanto do Ari Barroso quanto do Nelson Ned, não estão em Ubá, diferente de Ataúfo Alves, que está lá em Miraí. Tem um memorial muito bacana lá no cemitério, grande, muito bonito. Estive lá fazendo uma matéria também junto com o Grupo News. Só que muitas coisas aconteceram. Em 2012 eu formei o nosso grupo, que era 8 pessoas. Ele foi dividido em 2, então virou 4 pessoas lá. Houve uma mudança de professores, né, de um professor específico dentro do nosso curso, e esse professor chegou com o primeiro propósito de quebrar o grupo, porque o Grupo News era um grupo muito forte, era um grupo que fazia muito trabalho, então todo mundo que queria entrar para aprender, entrava e aprendia junto, somava um pouquinho, somava com o outro. Eu me recordo aqui de uma experiência que eu tive com 2 colegas, um agora não me recordo o nome, porque foi muito rápido, mas o Sidmar. Você conhece o Sidmar? O Cid? Sim, o Cid é professor. O Cid agora é professor, né? Teve uma evolução na vida dele, deixou de ser jornalista para ser professor. O Cid, hoje quem vê o Cid aí pela rua, conversando, eu fico impressionado, porque quando ele estudou comigo, ele nem falava direito. Ele nem falava. O dia que ele fez o primeiro trabalho com a gente para fazer uma passagem, ele deve ter errado umas 20 vezes, porque ele ficou muito nervoso. Ele não conseguia decorar o texto, fazer a passagem, fazer a caminhada ali. Então ele teve uma evolução gigantesca, um cara muito inteligente, hoje professor, deixou a profissão de jornalista para ser um professor. Quem ganhou foi os alunos e alunas que ele leciona, né? Porque é um grande cara, um grande professor. Mas ele foi uma das pessoas que procurou aprender, além do que estava aprendendo na teoria, dentro do grupo, dentro dessa oficina, e outros mais. Então, ali eu já comecei a plantar a ideia de criar um jornal dentro de Ubá. Em 2012 eu saí da Rádio Líder, fui para Juiz de Fora. Talvez a minha ida para lá tenha sido bom, porque eu aprendi em uma outra escola. Trabalhei um tempo na Catedral, na Rádio Catedral, aprendi bastante. A querida amiga que tinha trabalhado comigo aqui, a Marina Grossi. Você conhece a Marina? Pessoalmente, acho que não, né? Conheço, eu conheci a Ana Líder. Conheci a Ana Líder, verdade. Numa festividade de fim de ano lá, né? Foi. Final do ano eu conheci ela numa festa. Verdade. Então, a Marina me convidou para trabalhar, acho que foi 1 mês ou 2 meses, cobri férias na Rádio Catedral em Juiz de Fora. Fiquei lá. Foi um aprendizado bacana, diferente, porque até então a rádio católica, né? Voltada para um público católico. E assim, eu não tinha uma experiência específica nessa área, com esse público, mas me saí super bem. E depois eu acabei deixando lá e tomando a decisão de ir para Carangola, para tentar colocar a televisão que existia lá, que existe, na verdade, a concessão até hoje, mas que só funcionou, diga-se de passagem, quando eu fui para lá. Você lembra disso? Lembro sim. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho. Diga. Foi a pior escolha que eu fiz na vida? Foi a pior escolha que você fez na vida. Por quê? Olha o tanto que nós gastamos e ainda no final não deu nada certo. Claro que não dependia só de você, mas não deu certo. Então, a gente gastou demais, né? Tivemos que nos planejar e replanejar várias coisas, porque a gente ficou definitivamente endividados. Muito, né? Gastamos demais, além da conta. Tirando que você ainda ficava lá e aqui, pegava estrada, eu sozinha aqui estudando. Era difícil. Foi difícil mesmo. Foi difícil. Foram 6 meses complicados. E é engraçado que nesse período que eu fui, isso foi em 2013, nesse período que eu fui para Carangola para fazer essa televisão lá funcionar, a TV local, e ela funcionou, apesar de tudo ela funcionou, eu fui para lá preparado para enfrentar tudo
menos quem estava próximo. Menos aquelas pessoas que eu fui para ajudar. Que eram as pessoas que estavam ligadas, no caso não as pessoas, mas uma pessoa específica que estava ligada à TV. Que tinha o sonho, que correu atrás a vida inteira, boa parte da sua vida, atrás de fazer a televisão funcionar, e sempre ouvindo não. Eu me recordo que um dia, na exposição em Carangola, não me lembro o ano, mas muito tempo, 2010, mais ou menos, 2011, eu conversava com uma colega de profissão em Carangola e falava para ela a respeito da televisão, da TV local, TV Carangola. E eu me lembro que ela riu, que eu falava, não, eu estou formando, e eu tenho planos de voltar para Carangola, né, como jornalista e tal, e fazer essa televisão funcionar. Ela riu da minha cara. Você tá doido, eu nunca vou funcionar. Ela citou o nome da pessoa responsável e falou assim, é um sonhador, mas não vai fazer, não consegue fazer. E aquilo me deixou muito incomodado. E eu devia muito, ou pelo menos eu achava que devia, não obrigação, mas uma retribuição do diploma que eu tenho hoje como jornalista, como registro profissional de jornalista, a essa pessoa. Porque lá atrás, foi ela que me deu a primeira oportunidade. A primeira vez que eu apareci num vídeo, fazendo entrevista, conversando com as pessoas, apesar da experiência que eu já tinha no rádio, mas nunca tive experiência no vídeo, foi essa pessoa que deu. Ele tinha na sua casa lá o estúdio montado, e por várias vezes eu fui lá participar de entrevistas, né? Então isso aqui, por exemplo, eu já estou acostumado a fazer há muito tempo, lá de trás. Esse bate-papo, essa conversa, essa entrevista, de ficar olhando para a câmera, olha para lá, olha para cá, aquela coisa toda. Então eu tive essa primeira experiência lá com essa pessoa. E eu me senti na satisfação, no prazer de poder voltar para minha cidade, formado, porque eu saí de lá locutor, voltava jornalista, e para colocar aquela televisão para funcionar. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a gente conversou, definiu o que deveria ser feito, a equipe super enxuta, vamos procurar patrocinadores, e a gente foi em um dos supermercados oferecer propaganda, e aqui eu quero fazer um destaque ao supermercado que eu presto serviço lá até hoje, quase 25 anos, que é o Supermercados Marinho. E aqui eu mando um abraço muito especial para a família Marinho, porque foram eles que me deram muito apoio, sempre me deram muito apoio em relação à televisão. Uma história que eu vou te contar, não sei se já te contei, mas serve aqui como registro. A gente precisava ampliar o sinal da TV, porque até então o sinal ficava ali no centro da cidade, então era muito limitado. Um transmissor muito pequeno, então ele não pegava na cidade inteira. Era um transmissor de 50 watts de potência, muito pequeno. Então a gente tinha que fazer essa ampliação desse sinal. E a gente precisava colocar ele no local alto. Então foi sugerido, até então o presidente da fundação, de que deveria ser feito um abrigo, né, colocado uma torre, onde foi sugerido lá no Morro do Cruzeiro. Conversamos na época com os proprietários lá, até o Ismael, que foi ex-vice-prefeito de Carangola, se prontificou a ceder um espaço lá, porque o terreno era particular, da gente poder construir esse abrigo para montar a antena da TV local. Só que precisava de investimento. E até então, naquela época, 2013, falou-se em termos de 10, 15 mil reais talvez. E eu tinha que procurar os meus parceiros lá. E o primeiro que eu lembrei foi do Supermercados Marinho. E eu fui até o Supermercados Marinho. E eu me lembro direitinho, conversando na época com o Ramires, conversando com a Dona Luzia, explicando para eles o projeto, como que era, aquela coisa toda, apresentando. E eles foram, assim, muito generosos, mas ao mesmo tempo muito claro comigo, né? O que eu havia pedido, eles não tinham condições de me dar, ali como um empréstimo ou então um troca de propaganda, mas eles sugeriram um valor que também era um valor muito bom, diante do que eu precisava. Então, assim, eles estavam confiando no meu trabalho, no trabalho que eu presto para eles há tanto tempo. Então, eu sou muito grato
ao Supermercados Marinho, muito grato. É uma família que trabalha e tem 2 empresas na cidade e que prestam serviço para a comunidade. 3 agora, porque tem no centro da cidade, né? Estou falando aqui da loja matriz, da loja filial e agora do Caçulinha, que é o Express, que fica no centro da cidade. Eu falo com muito carinho, assim, até muito emocionado, porque é muito tempo, né, envolvido ali, apesar dessa distância, já são 14 anos longe de lá, depois a gente mudou para cá, mas sempre muito contato, gravando todos os dias. Então, assim, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por eles e reconheço o que eles fazem para a cidade, porque dão emprego para mais de 200, 300 pessoas, então isso envolve aí indiretamente. Isso foi relâmpago? Que foi isso? Deve ter sido relâmpago, não sei. Pode ser. A luz foi toda embora, né? Muito bem, voltando então, deu uma queda de energia bacana, como a gente está fazendo de teste também. Isso tudo é muito importante, porque a gente fica sabendo, né, para ver como é que vai se comportar na hora que a gente estiver gravando para valer aqui. Só para finalizar o assunto, como eu dizia então a respeito dos Supermercados Marinho, foi e continuam sendo grandes parceiros que eu tenho em Carangola. E são pessoas assim, que eu admiro e gosto muito, né? E para finalizar a questão da TV em Carangola, foi um momento difícil porque, e até nessa questão, quando a gente conseguiu o apoio dos Supermercados Marinho, fomos a outro supermercado. E lá, assim, eu já tinha, né, feito trabalhos lá, eu conhecia algumas pessoas lá, mas eu fui acompanhando até então o presidente da fundação que tinha conhecimento. E aquele dia foi muito difícil, do presidente lá, e falou assim: rapaz, você não vai conseguir fazer isso não, você está lutando com isso há tanto tempo, não vai ser agora que você vai conseguir. E aquilo me chateou profundamente. E eu vi que os olhos do presidente da fundação ficou lacrimejado lá, de raiva e decepção. Mas eu fui para Carangola, para colocar essa televisão para funcionar, sabendo de todo esse tipo de situação. Que teria empresário que iria apoiar, teria empresário que não iria apoiar, teria pessoas que iriam fechar as portas, teriam pessoas que iriam realmente ajudar, nem que fosse com apoio moral, mas teriam pessoas também que simplesmente ia só olhar para nossa cara, como de fato aconteceu. E eu estava preparado para isso. Do ponto de vista político, tivemos apoio lá na época do ex-vereador Tatá do Roberto, que foi fundamental na Câmara Municipal. Apesar que ele me cozinhou durante 6 meses na Câmara, fazendo trabalho toda terça-feira lá, e só depois de 6 meses que ele conseguiu fazer lá, criar um apoio no valor na época de R$700 de propaganda em cima da TV. E que depois puxaram meu tapete e eu acabei nem vendo esse dinheiro. Então, assim, tivemos grandes apoios ali. Mas eu não estava preparado, apesar de ter sido alertado pela minha mãe na época. Dona Ana falou: muito cuidado com fulano, muito cuidado, não sei o quê. Coração de mãe, né? E 6 meses depois eu fui surpreendido. Cheguei lá com a TV zerada, 0 no caixa, pagando para manter conta, e puxaram meu tapete, um crédito dela na conta com quase R$3.000. Você fala: puxa, R$3.000? Sim. Em 3 meses a gente tinha R$3.000. É pouco, mas para quem chegou lá e não tinha nada, era muita coisa. Trabalhei muito, aprendi muito, tive grandes parceiros. O Daniel me ajudou demais, o Daniel Oliveira foi um grande parceiro. Eu vi que a gente estava no limite do limite, quando a gente começou a fazer loucuras lá, subindo em torre, sem equipamento de proteção. O Daniel subindo numa torre, a gente precisava achar lugar para colocar esse sinal para expandir. Buscamos apoio na época na igreja, que foi ali talvez a grande jogada. O Padre Jamie abriu as portas, tinha a transmissão da missa aos domingos, tinha a palavra do padre, e a igreja pagava R$2.000 para ter esse espaço, transmissão de missa e a palavra do padre todos os dias. Era R$2.000. Desses R$2.000, R$400 era aluguel, porque aí eu pagava, né, desses R$2.000, entrava na minha empresa, eu pagava R$400 de aluguel
de estúdio, que incluía água e luz, R$ 400. Eu pagava ao Daniel, que me ajudava, que era o repórter, R$ 800, só aí já foi 1.200. Eu pagava 50, 100, R$ 200 os 2 cinegrafistas que trabalhavam comigo durante a missa, para fazer a transmissão da missa. Então, R$ 1.200, R$ 1.400, sobravam 600. Esses R$ 600 eu estava incluso ali os meus gastos, a questão de coisas extras que tinha que comprar. A gente comprava papel higiênico lá, né? Fazia compra, comprava o que mais lá? Biscoito para tomar um café. Café, pó de café bom, né? Não era... Tinha miséria lá. Novo Horizonte. Novo Horizonte, verdade. Café bom. Então, assim, o ganho que eu tinha era muito pequeno, muito pouco. E como tinha que investir, acabava esse retorno financeiro sendo muito pequeno, porque eu tinha que ficar para lá e para cá, apesar que a gente tinha, por exemplo, também o apoio, que foi fundamental, do posto IP, que abastecia os carros. No caso, era o meu carro e o carro da fundação. Então ajudou muito também, porque você imagina ficar andando para lá e para cá e tivesse que pagar combustível. Então tivemos grandes parceiros lá, grandes parceiros. E tinha tudo para poder crescer. O projeto era muito bom. O caminho que eu havia trilhado para todo mundo que estava ali era muito grande. Só que depois de 6 meses, talvez por influência de terceiros, que eu acredito muito, infelizmente o presidente da fundação achou que eu estava ganhando dinheiro. E em momento algum ele teve a coragem de chegar perto de mim e perguntar: você está ganhando dinheiro? Você está ganhando dinheiro nas minhas costas aqui? E eu não estava ganhando dinheiro. Então, assim, puxaram o tapete literalmente e fecharam a porta na minha cara, e eu tive que voltar para o bar. Voltei endividado, devendo quase R$ 20 mil, porque as contas foram acumulando. Então, sim, foi uma situação muito difícil. Tive que pegar um carro que estava quitado, refinanciar o carro para poder pagar a conta. Desempregado, só você estava trabalhando na época. Na época você estava trabalhando onde? No escritório. Trabalhando no escritório, né? Então era só a sua renda e eu tinha apenas a renda do Marinho, que foi que me segurou durante um tempo. Porque até então a renda do Marinho ajudava, como sempre ajudou e ajuda, mas ela não era a renda total que eu tinha de ganhos, né? Isso. Então acabou assim, foram momentos complicados. Até que depois eu consegui, através novamente da Marina, ir para Juiz de Fora para trabalhar na Rádio Solar. Através da querida Cris lá, me fez um convite. Naquela época que eu fiquei na catedral, eu fiz um teste na Rádio Solar. Fiz o teste, passei, só que não tinha vaga. E o tempo passou, e um dia eu liguei para a Marina novamente e falei: a Solar está com vaga. Lembra que você fez o teste lá? Lembro. Liga lá. Fiz o contato e me chamaram. Trabalhei lá 6 meses também. Foi um local de muito aprendizado, equipe super boa, mas infelizmente se tornou inviável, porque eu ganhava pouco, eu tinha que ficar indo para lá e para cá. O que me salvou nessas idas e vindas de Juiz de Fora foram os alunos que estudavam na universidade, porque aí eu levava gente no carro, né? Meu Deus do céu, eu já sofri nessa vida, né? Não sofreu nada. Não. Conta essa história. Conta essa história, acho que é bacana. Conta essa história da questão da ida e vinda para lá, assim, acho que vale a pena. Conta essa história, acho que é bacana. Conta essa história das minhas idas e vindas lá para... você alugou lá um quartinho, né? Você dividia aluguel com um rapaz de lá, com um estudante. E aí, quando não dava para você vir no final de semana, eu ia. E aí teve uma vez que eu tive que descer de pegar carona, que eram as caronas solidárias, a gente pagava bem baratinho, porque ia vários estudantes. E aí eu peguei carona com um rapaz e uma moça de Rio Branco. E aí quando eu cheguei no ponto para pegar, era um Celtinha, e o Celtinha levou 5 pessoas. Eu fui daqui em Juiz de Fora toda amassada. E aí na volta eu optei em voltar de ônibus, mesmo sendo mais caro, porque não tinha como voltar no Celto de tão apertado que foi a carona. Mas eu também não tinha dinheiro para pagar o ônibus por aí. A verdade era essa. Eu já sofri nessa vida.
Mas eu acho que essa história do que a gente está fazendo, né, para chegar hoje no Jornal Bahia Online, a ideia surgiu, como eu falei, a ideia surgiu lá atrás, em 2010, mas eu fiquei carregando isso, né? Só que assim, talvez eu tenha tomado, assim que eu saí da Rádio Líder, eu tomei algumas decisões erradas, porque eu poderia talvez ter colocado a prática do jornal lá atrás, não coloquei, mas talvez porque eu não tinha recurso, não tinha o conhecimento que talvez eu tinha, e era um tempo diferente. Mas eu tomei muitas decisões erradas, e essas decisões erradas fez com que eu andasse pelo menos uns 3, 4 passos para trás. E quando eu voltei para Juiz de Fora para trabalhar na Rádio Solar, aprendi muito. Tive medo quando cheguei lá, porque eu pensei talvez que eu não teria condições de trabalhar lá, porque o grupo do Tribuna, né, só gente fera, e pelo contrário, eu cheguei lá, eu percebi que eu sabia tanto quanto na área da produção, na área do jornalismo, que eu tentei o tempo todo buscar uma porta aberta, mas também não consegui, natural, né? É um ambiente diferente, eu não tinha a experiência que talvez eu tenha hoje, mas foi muito bacana. Mas foi assim, foi muito válido, porque eu conheci muita gente legal, conversava com muita gente bacana lá, aprendi muito. Não consegui ficar, talvez por isso mesmo, porque era difícil para mim. Esse negócio de ficar indo para lá, voltando. E a empresa também não tinha obrigação de saber se eu estava passando aperto ou não. A empresa eu tinha que estar trabalhando, e eu estava lá trabalhando. Só que eu passava aperto lá, porque eu não estava ganhando bem. A minha alimentação durante a semana era o dinheiro dos alunos, né, que eu dava carona, e me ajudou muito, porque dava mais ou menos R$60. Então eu tinha dinheiro para colocar o combustível, e o dinheiro da minha alimentação lá em Juiz de Fora, nesse período, era o dinheiro da carona solidária, que dava R$60, R$70 mais ou menos. Era 12, 15 reais cada um que ia, né? Então eu levava no domingo à tarde, e voltava na sexta-feira de manhã ou no sábado de manhã, na sexta-feira à tarde ou no sábado de manhã. Esse dinheiro era o que me sustentava. Então, por exemplo, tinha vezes que eu não conseguia fechar o carro com 4 pessoas, fechava com 3, tinha dia que eu tinha que optar. Almoço, compro um biscoito. Se eu comprar um biscoito, talvez vai sobrar um pouquinho, né? Pagava R$7, R$12 a marmitex lá. Então foi penoso também. Foi difícil para você, mas também foi muito difícil para mim. Eu estava quase que trocando cebola. Não passei fome em momento algum, até quando surgiu a oportunidade, de forma estratégica, você lembra muito bem. E aqui eu mando um abraço pro amigo Turu Davi, que eu acabei, através do Turu, criando caminhos para chegar até a Rádio Educadora, onde eu trabalhei 8 anos. Né? Acho que é interessante contar essa história da Rádio Educadora, só para registrar. Eu trabalhava em Juiz de Fora e eu queria voltar para cá. Como que eu volto para cá? A Rádio Líder não tinha como voltar. Na Rádio Baense eu não conhecia ninguém lá, não tinha contato com ninguém. Na Rádio Educadora, muito menos. E eu fui procurando caminhos. Encontrei a Paula Xavier, um beijo para Paula. Foi através da Paula que eu consegui o contato do Paulinho Xavier. Mandei uma mensagem para ela no Facebook e ela me respondeu, que eu pedi o e-mail do Paulinho, expliquei para ela por quê. Ela mandou para mim, eu mandei a mensagem pro Paulinho. Eu tinha estudado com a Tamires, que é a sobrinha dele, Tamires Barreto, estudou comigo na faculdade, e ela havia apresentado o Xavier Pereira. E eu ouvia, quando eu trabalhei na Líder, eu ouvia a história do Xavier Pereira, porque quando eu mudei para cá em 2008, ele já tinha falecido, ele morreu em 2006. Quando cheguei na faculdade, ela apresentou o trabalho de quem era o Xavier Pereira, a importância que ele tinha como radialista, como jornalista, como persona dentro do município. Aquilo me encantou muito, porque a história de vida dele é muito bacana e inspiradora para pessoas como eu, que vêm do rádio. Você entende isso? De ver, e eu sigo assim o idealismo do Xavier Pereira, de fazer o que ele fez na comunicação de Ubá. E partindo disso, eu fiz o contato com Paulinho Xavier, filho do Xavier Pereira. Conversei com ele e fui conversar. E me apresentei como profissional. Tenho um relacionamento muito bom com o Paulinho. Trabalhei com ele durante 8 anos.
Saí da emissora, acredito, pela porta da frente. Saí de lá porque realmente já não tinha onde eu galgar mais o que eu queria fazer. Ele também entendeu isso. Saí pela porta da frente. Tive uma passagem rápida pela Rádio Baense. Também acredito sair pela porta da frente. Então, tudo foi aprendizado. E hoje, a gente está aqui testando, fazendo esse teste de lançamento aí do Jornal Baense Online, que eu acredito que vai ser mais um meio de comunicação, principalmente para contar histórias. Aqui, de uma forma muito resumida, eu queria que depois, se a gente finalizasse, contasse um pouquinho só da sua história, que eu acho que é importante, até mesmo para registro, porque aqui, nesses microfones, vai estar você, está aí acompanhando, contando a sua história. Eu quero que você venha aqui contar a sua história, porque da mesma forma como eu tenho a minha, como a Silviane tem a dela, certamente você também tem a sua. E o Jornal Baense Online lança esse podcast com esse intuito. O nosso objetivo é contar a sua história. Saber quem é você, o que você faz, de onde você vem, o que você pretende fazer, qual é o registro que você quer deixar para o futuro e qual é a mensagem que você quer deixar para os seus filhos que já existem ou ainda vão existir. Acho que é muito importante e o objetivo do Jornal Baense Online, a partir de agora, é esse, lançando esse podcast aqui. Claro, a gente continua lá no site, no jornal, no www.jornalbaenseonline.com.br, com as matérias diárias, fazendo o trabalho, mas eu quero ouvir a sua história. Então, muito em breve a gente vai estar recebendo outras pessoas aqui. E desde já, você pode aí seguir no YouTube o nosso canal. É importante você dar o seu joinha, se inscrever, para que você possa estar colaborando e a gente fazer esse projeto crescer junto. Eu quero isso. Quero ouvir a sua história, para que a gente possa crescer junto. E, enfim, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência de vida, que é importante também. Tá, essa é a nossa proposta. Só para marcar. Vamos lá então. E você, Silviane, você tem história para contar? Claro. Quem é você? História, sim. Quem sou eu, né? Sou Silviane, sou professora. Deixa eu te perguntar rapidinho então, porque eu acho que vai ficar mais fácil para você responder. Você hoje é professora, né? Mas quando você mudou para Ubá, você casou comigo, a gente casou em 2010. Quando você chegou aqui, você ainda estava estudando, estava formando. Você estudava na UENG em Carangola, transferiu para cá. Você trabalhava em loja de roupa, tanto lá quanto cá. Mas por que você quis escolher a profissão de professora? Não, na verdade, eu já tinha escolhido essa profissão lá atrás, né? Eu só não estava trabalhando ainda porque eu não tinha formado. Mas essa profissão eu escolhi lá atrás. Depois que eu formei o ensino médio, fiquei alguns anos sem estudar, e aí teve um dia, uma prima minha, Ana Luísa, ela me convidou, ela fazia ciências biológicas lá na UENG, e ela me convidou para ir no herbário, onde ela fazia o seu estágio. E aí eu nem sabia o que era herbário direito, e eu fui até a UENG, que ele fica, né, do lado da UENG, no pátio da UENG, e aí eu fui lá para conhecer o herbário, que ela tanto falava, e ela trabalhava nele. Mas eu fui sem saber o que era. E aí, quando chegou lá, ela foi me apresentando, foi me explicando, né? É um local onde que registra as plantas, novas descobertas de novas plantas, parte das plantas, como que é a definição de um fruto, a forma de reprodução, tudo isso está definido num herbário. Então, a parte do herbário que ela trabalhava era voltada para todos os tipos de plantas. E aí, plantas que tinham sido descobertas na região, muitas pelo professor dela. E aí, eu fiquei encantada, eu nunca tinha visto, eu não sabia nem direito do que se tratava, mas eu achei muito interessante. E aí, ela estava fazendo alguma secagem de algumas plantas e eu comecei a achar interessante e fui fazendo várias perguntas delas. E aí, ela pegou e falou, por que você não faz o curso? Tem aqui na UENG. É um curso que você consegue bolsa parcialmente. Biologia, né? Ciências biológicas. E depois ela vai se transformar na UENG mesmo, ela vai passar a ser 100% gratuita, você vai parar de pagar, porque na época a UENG estava nesse processo de sair da Facile e ir para a UENG, né?
Então, eu peguei e pensei, vou fazer. Só que o que aconteceu? Na semana do vestibular, ela falou, não precisa estudar, o vestibular é tranquilo, tem poucos anos que você formou no ensino médio, você vai conseguir passar e tudo. Só que na semana do vestibular, meu avô ficou doente, e aí eu tive que ir pro hospital e ficar com ele, porque eu era a neta mais velha, minhas irmãs eram bem pequenas, não tinha outra pessoa para ficar. Minha mãe, né, tinha minha mãe e meu tio, minha mãe ficava, só que ela trabalhava e precisava que eu desse o apoio, ficasse mais tempo. E aí eu tinha que ficar algumas partes da noite. E aí na semana do vestibular aconteceu tudo isso e eu fiquei muito perdida para fazer a prova. Fui lá, fiz a prova, mas não consegui passar. Não consegui passar. Então, o que aconteceu? Eu fiquei para a segunda chamada. Então, teve a primeira chamada, que era 30 alunos. Aí tinha até a data e não completou esses 30 alunos. Então, foi na segunda chamada e eu consegui entrar. Então, mesmo sem estudar para fazer o vestibular, eu consegui entrar. Era para ser, né? E aí, depois que eu comecei a estudar, eu fui vendo que realmente era isso que eu queria. Quando você mudou para cá, faltava quanto tempo você se formar lá? Lá faltava 1 ano, eu acho. 1 ano e meio, né? 1 ano. Mas aqui eu tive que voltar e fazer a faculdade toda de novo. Praticamente. Mas foi bom, talvez, porque Foi bom, aprender nunca é demais, né? E conhecer também várias pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu ia te falar isso. Eu fiz muitas amizades aqui. Você, talvez, se você tivesse vindo para cá e não tivesse entrado numa faculdade ou finalizado os estudos, muito provavelmente o ciclo de amizade que você tem hoje, você talvez não teria. Ou talvez seria o menor. Mais reduzidos. Eu fiz muita amizade na faculdade. Você é diferente, você consegue... É engraçado porque às vezes a gente sai, chega em qualquer lugar, num restaurante, está numa fila, olha para trás e já está batendo papo com alguém lá. Por que as pessoas olham para você e começam a conversar de repente? Assim? Não sei, mas minha cara deve ser engraçada, porque realmente, de qualquer lugar que eu chego, as pessoas começam a conversar comigo. Do nada, né? Do nada. E eu sempre converso também, eu sempre respondo, eu sempre questiono, eu sempre pergunto. Se a pessoa vier falar qualquer assunto comigo, o assunto vai render, porque eu dou e deixo e falo, e questiono e converso. Não importa onde que seja, eu sempre vou estar conversando com alguém. Porque eu sou tímida em frente às câmeras, mas eu normalmente falo e falo muito, né? Fala. Não é à toa que eu sou professora. O professor tem que falar muito. Tá, verdade. Silvéria, para a gente finalizar então, a gente está quase acabando, a gente já fez alguns testes aqui e tal, ainda sobre você. Hoje você, professora, né, continua trabalhando, você formou, estava no escritório, largou o escritório, foi trabalhar como professora. Ficou um tempão trabalhando na rede particular, foi muita experiência, passou toda a pandemia trabalhando, e aqui eu quero fazer um retorno a esta pandemia, a um momento da pandemia. Dois momentos que me marcaram muito na pandemia em relação a você. O primeiro foi quando as aulas tiveram que ser online, então você teve as preparações, mas inicialmente as aulas eram gravadas. E a primeira vez que a gente gravou a sua aula, né, você não tinha intimidade com as câmeras, estava muito, muito nervosa, e mesmo eu te dando aquele apoio todo ali, você encontrou muita dificuldade. Eu me recordo que durante a gravação, você super nervosa, você pegou e falou assim, a tia tá nervosa, mas tá errando, mas é porque ela tá nervosa e não sei o quê. Meio que dando um recado. Esse é um ponto, eu quero que você fale sobre isso. E outra, que eu acho que talvez tenha sido um ápice dos professores, aí eu estou colocando de modo geral, da dificuldade e ao mesmo tempo da criatividade de enfrentar os desafios que estava sendo proposto naquele momento ali e que era necessário para não deixar os alunos do outro lado para trás. E claro que teve diferença do aluno da rede pública para o aluno da rede particular, que era o seu caso, estava dando aula para alunos da rede particular. Mas o que mais me chamou a atenção, e até mesmo pela criatividade, que a gente conversou isso antes de você fazer, foi o fato de você dar aula de matemática usando a nossa a parede da cozinha, que é de azulejo. Então, webcam do computador virado para a parede e você ensinando ali
durante aqui. Eu vou mostrar fotos aí, porque eu acho que é marcante. Aquela foto, aquele registro ali, vai ficar para a história da vida dos professores, e muito provavelmente daqui 30, 40, 50 anos, você vai estar lá velhinha e alguém vai pegar essa foto e vai querer lembrar de você. Talvez isso que eu vou te perguntar agora. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Primeiro, você era uma professora que já tinha uma experiência, mas não tão grande. Era uma professora que não tinha experiência nenhuma com a vida online, naquele sentido ali, de apresentar trabalhos. Teve que conhecer o Zoom, aprender a mexer com PowerPoint, aprender a gravar com PowerPoint, aprender a dar aula online, aprender a comunicar com o aluno sem estar perto dele, sem ouvir ele, sem ver ele direito, né? Ter que enfrentar o aluno, não abrir a câmera, uma série de coisas. Qual foi a sua maior dificuldade, voltando no tempo e lembrando de um modo geral o que aconteceu durante a pandemia? Então, realmente foi um período muito difícil, claro que foi para todo mundo, mas voltando assim para o professor, né, nós não estávamos adaptados, ninguém sabia, a gente não fazia aula online, não gravava. O nosso contato era ali na sala de aula presente com todos os alunos. Então, quando veio fechar a escola, né, ia ser inicialmente 3 dias, ok, vamos ficar em casa 3 dias e na segunda-feira nós vamos retornar, mas não foi isso que aconteceu. E aí, na próxima semana, a escola já pediu que os alunos não poderiam ficar sem aula, claro, porque também nós estávamos numa escola particular. E aí, primeiro, inicialmente, a escola pediu que a gente gravasse o vídeo, né? Porque não tinha o Zoom ainda, o Zoom era pago, ele não liberava muito tempo. O Meet também, que é do Google, era pago e era caro no início da pandemia. Depois que como tudo foi tendo que ser utilizado, o Meet liberou tempo, o Zoom liberou, e a escola também acabou comprando um pacote mais em conta e que desse para todos os professores fazer essa utilização. Mas no início foi muito difícil porque, como você falou, eu não conseguia gravar, falar na frente de uma câmera. Então, o primeiro dia, a primeira vez que eu fui gravar a aula, eu chorei sentada na cadeira, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia explicar o conteúdo para os meninos. E assim, as primeiras gravações mesmo ficaram muito ruins. Muito ruins. Enquanto estava sendo gravadas as aulas, eu tive muita dificuldade, porque eu sentia falta da sala de aula e eu sentia falta dos meus meninos questionar, responder, conversar, e eu ter que chamar atenção. Porém, depois veio a parte da aula online. Então, foi a hora que entrou, né, o Zoom, o Meet, foi a hora que os alunos apareciam. Como eu trabalhava com adolescente, mas eu também trabalhava com os alunos do 4º ano, que era 9 e 10 anos, e eles estavam doidos por essas aulas, dava uma balanceada. Na parte da manhã, os alunos adolescentes não gostavam de aparecer em frente às câmeras, não queriam abrir o visor, então acabava que o professor ficava ali falando, e o aluno às vezes não aparecia, mas à tarde já era diferente. Eles queriam mais aparecer, queriam fazer pergunta, porque tudo era novo para eles. Então, com o 4º ano, foi muito bom, já melhorou demais, eu já comecei a gostar do que eu estava fazendo ali, né, online, porque estava tendo uma interação. Então, foi muito mais fácil da gente se adaptar do que a forma da gravação. Eu olhando ali para aquela câmera e gravando. A parte de gravação eu não suporto até hoje, eu acho muito ruim, mas a parte já online, da aula online, não era mais gravada, era ao vivo, né? Eu já ficava mais tranquila. Então, quando começou a aula ser online, ao vivo, os meninos tinham hora para entrar, a gente tinha aquele cronograma todinho ali para cumprir, né? 40 minutos de cada aula. Então, ficou muito mais fácil. Às vezes a internet não funcionava, era internet de aluno que caía, tudo isso acontecia. Mas ficava bem mais divertido do que só a gravação. Porque mesmo sendo distante, mas ali você tinha um pouquinho de contato com o aluno, né? O aluno com o professor. Então, ficava bem mais fácil. E aí ficamos por bastante tempo assim, graças a Deus, né, que passou e nós pudemos retornar para a escola. Mas foi momentos difíceis, não foram fáceis não. E depois, durante essas aulas ao vivo, tinha muita coisa que era difícil de ensinar, como a matemática, né, os meninos tinham alguns alunos meus que tinham dificuldade,
em matemática, na subtração, onde que tinha muitas casas com zero, que tinha que fazer pegar emprestado lá na unidade de milhar, centenas de milhar. E aí eu fiquei a manhã inteira pensando, quebrando a cabeça, como que eu ia fazer para ensinar, para tirar dúvida de matemática, uma multiplicação, uma divisão, que eles estavam com dúvida. E aí eu pensei, vou usar a cozinha, a minha área da cozinha, que tem azulejo, eu vou escrever. Foi isso que eu fiz. Depois que entrou a aula de matemática, eu carreguei meu notebook para a cozinha, coloquei lá na posição, coloquei ele em cima do micro-ondas, peguei a parte do azulejo lá que eu precisava e foi lá que eu ensinei. Todos eles aprenderam do jeito que eu ensinei e foi muito bom, porque deu um bom resultado. Eu não sabia, na época não tinha como comprar um quadro, porque a gente estava em plena pandemia. O marido saía para trabalhar, mas quando voltava eu tinha que tirar toda a roupa lá de fora, não podia entrar com nada pra dentro de casa, porque eu tinha pânico. E aí não tinha como ele comprar um quadro. Depois de alguns meses, ele comprou um quadro, né? Então eu comecei a usar um quadro branco, o quadro de canetinha, o quadro branco. Só foi depois de alguns meses, porque no início não tinha como trazer nada para casa. Eu não aceitava, porque eu tinha pânico, pavor da pandemia. Então, eu usei o quadro, a cozinha, e deu super certo, né? Todo mundo elogiou, achou muito boa a ideia, e realmente eu pensei uma forma de ensinar para os meus alunos. Eles precisavam aprender e deu certo. Deu resultado? Deu resultado, eles aprenderam. Alguém, recentemente você me mostrou que uma das meninas lá passou na faculdade, não é? Fez um vestibular e passou? Era alguém dessa turma? Não é dessa turma ainda. Essa turma está no 7º ano, né? Tá. E essa turma é a turma que tem muitos alunos assim que eu tenho contato, mas eles hoje estudam em outras escolas particulares e estão bem nas escolas. Aprenderam muito, então. Aprenderam, valeu a pena. E eu sou testemunha do carinho que esses alunos têm com você, né? Tinham e continuam tendo, alguns que têm contato. Porém, a Silviene, que saiu de Carangola em 2010 e veio para cá, que trabalhou na loja de roupa, que depois trabalhou em um escritório, que foi aprendendo, se formou em ciências biológicas, né, lá na UENG. Hoje você não é apenas uma professora, você tem pós-graduação, você tem áreas de especialidade, que eu acho que é muito importante registrar. Isso, primeiro eu fiz ciências biológicas, né, na UENG, e aí eu trabalhei em algumas escolas públicas, tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar em uma escola particular, onde que eu fiquei por mais de 5 anos, e nessa escola particular ia surgir uma vaga no 4º ano, né, numa turma de educação fundamental 1. E eu não tinha pedagogia, eu não tinha faculdade para pegar. E aí foi me oferecido. Você teria interesse? Eu falei assim, eu não tenho, eu tenho que fazer minha segunda licenciatura. Aí a supervisora me ofereceu, falou, se você quiser fazer a segunda licenciatura, quando então surgir essa vaga, se você já tiver concluído, eu posso te dar essa oportunidade. Então, no dia que ela falou isso comigo, no mesmo dia eu vim e já me matriculei na segunda licenciatura, fez com 1 ano, e comecei a fazer no mesmo dia, paguei, foi tudo muito corrido, mas na hora que ela falou que poderia me dar uma oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Então, fiz a minha segunda licenciatura em pedagogia e, com isso, eu já tinha pós em educação especial inclusiva. Assim que eu formei na UENG de ciências biológicas, eu fiz uma pós de educação especial inclusiva e depois, então, eu fiz essa segunda licenciatura em pedagogia e depois tive a oportunidade de trabalhar com esses alunos também na mesma escola particular com o 4º ano, que eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos. E quando essa escola, né, a escola fechou, eu fiquei meio perdida e falei, vou fazer mais uma graduação. Como eu já estava na minha área, eu optei em fazer educação especial. Então, hoje eu tenho 3 graduações. Educação biologia, né, ciências biológicas, que é a primeira minha graduação que eu fiz na UENG. Depois eu fiz segunda licenciatura, então, em pedagogia. E também tenho segunda licenciatura em educação especial. Hoje você trabalha na prefeitura como professora? Isso, hoje eu estou na prefeitura como professora de apoio, né? Então eu sou professora também de educação especial. Hoje eu trabalho com 2 crianças, dando apoio, suporte que elas precisam. Você gosta da profissão? Gosto muito.
vamos dizer, uma profissão nova. Já existe a profissão de professores há tantos anos, mas a profissão do professor de apoio é uma profissão nova. Por quê? Antes, né, essas crianças, elas não tinham esse professor de apoio. Na verdade, essas crianças nem estudavam ainda na rede regular de ensino, né? Tinha as escolas especiais que a maioria dessas crianças estudavam. E aí, com a liberação, com o passar dos anos, essas crianças vindo para a educação, para a escola regular, que foi dando oportunidade dos professores de apoio, né, se adaptarem, se desenvolverem, estudar, fazer pós. Inicialmente era só pós de educação especial que tinha, agora a faculdade, que é mais nova, é mais recente, e nós estamos aprendendo muito ainda, né, muito novo, porque as escolas, às vezes, elas tentam acontecer a inclusão, mas elas não estão adaptadas para isso ainda. É o que acontece em muitas escolas, elas não têm a adaptação necessária. Então, o professor ele precisa pensar em toda a parte ali da criança, como ele vai fazer para a criança estar desenvolvendo. Porém, ele também precisa pensar naquela parte ali da estrutura da escola, né? A escola é assim, ela não tem uma rampa de acesso, ela tem o banheiro fica tem que subir um degrau muito alto. Tem toda essa parte também que o professor tem que pensar pela escola não estar adaptada às necessidades do aluno. Talvez um barulho fora do normal que a escola está fazendo, uma reforma em dia de aula, o aluno não gosta de barulho. Então, assim, é muita coisa que o professor de apoio precisa ver. Infelizmente, o professor de apoio ainda não é reconhecido como ele merece, mas é uma profissão tão quanto importante como todos os outros professores. Bacana, tá vendo? Eu falei que ela fala muito, ela estava com medo do microfone, mas ela fala bem. Eu acho que tá legal. Tá com fome? Tô com muita fome. Eu também. E com muito calor. Esquentou. Então vamos. Boa, então, pra gente finalizar. Pega ali o lanche que só mostrar aqui, então, só para fazer um merchan, né? É importante, eu vou colocar mais ou menos. Esse aqui foi pago, né? Você que pagou? Foi isso, tá pago. Tá, esse aqui tá pago. Então, esse aqui tá pago, mas só para lembrar para você, que é empresário que tá olhando aí, a gente pode, né, fazer um merchan seu aqui. Faz contato aí no telefone. Mas você pode fazer, tá aqui, ó. Você pode fazer aí uma parceria com a gente de sucesso, né? E ser um patrocinador aqui do nosso podcast do Jornal Baense Online. Vai ser um prazer receber você aqui, ouvir a sua história, inclusive, também, dos seus funcionários aí, quem sabe, né? Mas patrocinar aqui boas histórias que vão passar aqui pelo Jornal Baense Online. Acho que deu, né? Deu. Bacana, ótimo. Legal, beleza. Vamos, que já deu mais de uma hora. Então a gente fez o nosso teste aqui. Quero mais uma vez agradecer aí o carinho, lembrando para você que está nos acompanhando aqui o Jornal Baense Online, que você possa no YouTube procurar lá Jornal Baense Online, curtir os nossos vídeos e também se inscrever em nosso canal.